Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, isso, perdão. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo número 4. Vamos encontrar? Eu vou ler aqui alguns versículos. Os irmãos acompanhem aí, tá bom? A partir do versículo 14 diz assim: E Eli, ouvindo a voz de grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Sou eu que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve tão grande destroço entre o povo, e além disso também os teus 2 filhos, Ofni e Finés, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel por 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas coisas de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, nada respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e cagou, dizendo: Foi-se a glória de Deus, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu filho. E disse mais: De Israel a glória foi levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Você pode colocar a Bíblia na poltrona, fechar o seu olho, aproximar a sua mão do coração e pedir com muita fé, dizendo: Deus, fale conosco esta noite, renova a nossa fé, traz sobre nós um avivamento de quebrantamento e de arrependimento, que nós possamos sair daqui esta noite cheios da Tua presença e da Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem disser glória a Deus pode sentar. Glória a Deus! Amém. Irmãos, eu acho muito interessante essa passagem, porque ela nos conta um pouco acerca da história desse povo, chamado povo de Israel. Esse povo de Israel que tem uma história muito gloriosa, uma história muito poderosa, mas que, na verdade, de poderoso e glorioso não tinham nada. A força de Israel não vinha do seu punho, ou muito menos do seu braço, ou da quantidade, ou do poder do seu exército. Israel, se nós formos pegar a ponta aqui da linha, ler bem a história dessa nação, vamos ver que, na verdade, Israel é uma nação extremamente frágil, um país muito pequeno e que não tem um poderio tão grande para ter uma história tão poderosa como esse povo tinha. O povo de Israel sofreu, se você se lembra da história de Moisés, quando Deus fala com Moisés no deserto, através da sarça ardente. Naquele dia, Deus está iniciando um projeto, usando a vida de Moisés, iniciando um projeto de libertação para o povo de Israel. Por que um projeto de libertação? Porque o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. Eles estavam vivendo como escravos. Então Deus escolhe um homem chamado Moisés e inicia agora esse projeto de libertação na vida daquela nação. Eles são libertos do cativeiro do Egito, não pelos seus méritos, mas porque Deus os escolheu, e iniciam assim a sua caminhada, vamos dizer, com Cristo, com Deus. E durante essa caminhada
Israel vai nos dar muitas provas da sua fragilidade. Israel é escravizado pelos babilônios, quando a história diz que o povo da Babilônia adentra na cidade de Jerusalém, destrói os templos, queima os utensílios santos ou leva alguns desses utensílios para a Babilônia, matam os seus sacerdotes, pessoas, homens e mulheres mais experientes, e pegam o futuro de Israel, que são os jovens, os moços mais fortes e inteligentes, e levam para viver como escravos dentro da Babilônia. Esse é o maior símbolo de fracasso para uma nação. É quando uma outra nação entra dentro do seu país, o destrói, sendo como se você não tivesse poder algum para se defender, e pega o seu bem mais precioso e leva para servir ou para ser usado como escravo. O momento da escravidão babilônica termina quando a escravidão síria começa. Os sírios destroem a Babilônia, mas Israel continua vivendo uma vida de escravos. E a história diz que os reis sírios eram os reis mais perversos que existiram na história. Depois do cativeiro na Síria, vem o cativeiro romano. É aquele cativeiro que dura até a época de Cristo. Muitos dos que serviram a Cristo, andaram com Ele e esperavam Cristo naquele momento, não esperavam mais o Messias que viesse libertar o povo do poder do diabo e levá-los para o céu. Pelo contrário, Israel estava tão sofrido, Israel era tão frágil, estava tão debilitado com o cativeiro, que eles queriam apenas um homem que viesse aparecer para libertar eles do cativeiro romano. É por isso que muitos se decepcionaram com Cristo. É por isso que mesmo dentre os discípulos, um deles o traiu. Porque quando Cristo olha para eles e diz: não, o meu projeto é muito maior do que isso. Eu não vim libertar vocês do poder de Roma para vocês serem livres. Pelo contrário, eu vim libertar vocês do poder do pecado, para que vocês possam conhecer o poder da graça. Quando Jesus declara o seu projeto aos homens, alguns deles acabam se decepcionando com Cristo, a ponto de aquele discípulo que andava com ele todos os dias o trocar por algumas moedas. Porque o povo de Israel era extremamente frágil e queria apenas um socorro, queria apenas alguém que os tirasse daquela situação. A história que mais me faz entender a fragilidade de Israel e de onde de fato vem o poder de Israel está no livro de Josué, capítulo número 7. Lá conta a história da batalha do exército de Israel contra o exército da cidade de Ai. Deixa eu só situar você um pouco na história. Israel tinha acabado de destruir ou de vencer a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era a cidade mais poderosa que tinha naquela redondeza. Os exércitos que se levantavam contra o exército de Jericó não tinham a mínima chance, porque eles não tinham força nem para derrubar as muralhas, nem para ultrapassar as muralhas, e já eram destruídos mesmo antes de entrar na cidade. Deus inicia então uma obra na vida do seu povo e fala para eles: apenas visitem Jericó. Eles vão para Jericó e voltam para as suas casas durante alguns dias, e no último dia Deus diz: deem 7 voltas ao redor de Jericó. Eu não sei se o povo de Jericó pensou que o povo de Israel era louco, era doido, de ficar rodeando a cidade ali sem falar nada. Eu só sei que na sétima vez Deus disse para todo mundo parar, e falou: agora vocês parem de rodar, olhem para o muro e gritem. Eu não sei qual foi o grito, mas se fosse eu teria gritado glória a Deus. Eu só sei que o povo de Israel gritou com um grito tão tremendo, que não foi a força do grito deles que derrubou a muralha, porque eles não teriam capacidade para isso, mas a força do grito daquele povo tocou o coração de Deus, e Deus fez aquelas muralhas caírem por terra. A história diz que as muralhas viraram pó, que Israel passou na sua frente. Cada homem não teve que fazer uma curva, como o nosso pastor já explicou aqui tantas vezes. Não sobrou pedaços de pedra, virou poeira, porque a glória de Deus foi presente naquele dia e mostrou para Israel o que Deus pode fazer na vida de alguém que confia nos seus propósitos e vive de acordo com a sua vontade. Quando Israel conquista a cidade de Jericó, eles incharam o peito, porque disseram: Jericó era a maior cidade que tinha aqui, era o povo mais poderoso dessa redondeza, nós não levantamos uma unha sequer para poder derrotá-los. Então as outras cidades que estão ao redor vão ser fichinhas para nós. Alguém descobre a respeito da cidade de Ai. Quando Josué está preparando o exército para batalhar contra a cidade de Ai, alguém chega e diz: meu senhor, não canse o exército de Israel,
Não incomode o nosso povo, não precisa se preocupar. A cidade de Ai é muito pequena, eles são muito frágeis. Para o exército que derrotou Jericó, isso para nós não vai ser nada. Deixe o exército de Israel descansar, leve apenas 3.000, 4.000 homens, e nós vencemos essa batalha com uma mão nas costas e com a outra amarrada ainda, se o Senhor quiser. Josué confia na palavra dos homens, só que tinha um pequeno problema. Da derrota de Jericó até a batalha com Ai, pastor, o pecado entrou dentro de Jerusalém. O pecado entrou dentro do povo de Israel. E quando o exército de Israel se levanta contra o povo de Ai, a Bíblia diz que eles levaram uma surra tão grande que, se brincar, tem israelita correndo até o dia de hoje, gritando: corre de Ai, foge de Ai, que esse povo vai matar a gente. A Bíblia diz que os soldados chegaram até Josué desesperados, gritando, dizendo: Senhor, nós tivemos que fugir da batalha, porque nós não entendemos o que aconteceu. O povo de Ai se levantou contra nós e nos destruiu de uma forma tão fácil que nós não conseguimos explicar. Mataram 36 dos nossos soldados, e os que estão aqui vivos só estão aqui porque fugiram. Se tivéssemos ficado lá, teríamos morrido também. Nós pensamos que a batalha ia ser extremamente fácil, mas quando chegamos lá, aquele povo veio contra nós com um poder tão grande que nós não tínhamos força para lutar contra eles. Josué, como todo bom estrategista, vai analisar agora a situação, vai colocar na balança. De um lado está a cidade de Jericó, que eles acabaram de destruir. De outro lado está a cidade de Ai, que eles acabaram de perder. Eu imagino Josué fazendo algumas interrogações, dizendo: gente, qual foi a última cidade que nós derrotamos? E alguém grita: foi Jericó, Senhor. Qual foi a cidade que nós perdemos a batalha? E alguém grita: foi a cidade de Ai, Senhor. E Josué pergunta: qual é o exército mais poderoso? É o de Jericó ou é o exército de Ai? Alguém grita: Senhor, o exército de Jericó é infinitamente mais poderoso do que o exército de Ai. Josué pergunta: qual é a cidade mais protegida? É a cidade de Jericó ou é a cidade de Ai? Alguém responde: meu Senhor, a cidade de Jericó é infinitamente mais protegida do que a cidade de Ai. Josué pergunta: pessoal, gente, exército, qual era a probabilidade mais fácil de nós vencermos, Jericó ou vencermos Ai? Alguém diz: meu Senhor, infinitamente mais fácil a possibilidade de nós vencermos Ai do que vencermos Jericó. Aí Josué entendeu o mistério que estava acontecendo. Josué entendeu o que talvez nós hoje precisamos entender aqui. Josué acendeu uma lâmpada aqui na cabeça e ele disse: eu já sei qual foi o problema. Josué diz: a fonte do nosso poder está com algum problema. Nós estamos devendo alguma coisa para o nosso Deus. Aí Josué vai explicar para o exército e ele diz: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós lutamos contra a cidade de Jericó. E alguém grita de lá dizendo: não, Senhor, nós não lutamos contra Jericó. Josué diz: nós levantamos espada contra Jericó. E alguém diz: não, Senhor, nós não precisamos pegar nenhuma espada sequer para derrotar Jericó. Aí Josué diz: nós lutamos contra Ai. E eles dizem: Senhor, nós lutamos contra Ai e fomos derrotados. Pegamos espada, escudo, lança e tudo mais que tinha, mas mesmo assim fomos derrotados. Josué diz: aí está a explicação. A cidade de Jericó é mais forte, nós não precisamos lutar contra ela e tivemos a vitória. A cidade de Jericó é mais forte. Você não entendeu ainda? Eu vou continuar explicando. Você começar a dar glória a Deus. A cidade de Jericó, a de Ai, era mais frágil. Nós fomos com tudo contra ela e ainda perdemos. Josué diz: vocês não entenderam ainda? Deixa eu explicar para vocês. A glória de Israel não vem do poder do exército. A glória de Israel vem do poder do Deus a qual nós servimos. Israel não vence batalha na ponta da espada, na escudo ou na lança. Israel vence batalhas de joelhos dobrados na presença de Deus, porque o nosso braço é fraco, mas o Deus em que nós servimos é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Josué está dizendo: pronto, gente, está aí o problema. Tem alguém com defeito aqui no meio do povo. Tem algum pecado aqui dentro. E onde tem pecado não tem vitória da parte de Deus. E deixa eu te contar um segredo: quer ter vitória da parte de Deus? Conserte o pecado primeiro, para depois Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Sabe o que Josué vai fazer? Josué não vai amolar a espada. Josué não vai treinar arco e flecha. Josué não vai treinar os homens do escudo. Não vai aumentar a quantidade de soldados. Não, ele diz: exército, vem para cá. Vamos para a presença de quem pode resolver o nosso problema.
dobrou na presença de Deus. Deus disse: Josué, tem pecado no meio do povo, e enquanto não consertar o pecado, eu não posso operar. Josué chamou o povo, fez o conserto, tirou o pecado no meio do povo, se levantou contra a cidade de Ai, venceram a batalha com as duas mãos nas costas. Sabe por quê? A nossa força não vem de nós mesmos, vem de Deus a quem nós servimos. Sabe o que me assusta muito nessa nação aqui que nós lemos, no capítulo número 4? É que essa geração de Israel se parece muito com a geração em que nós estamos convivendo com ela. Geração que queria um compromisso ou um relacionamento de aparência com Deus. Geração que quer ter uma falsa ideia de comunhão com Deus. Querem vir para a igreja, ouvir uma palavra que vem da porta de Deus e dizer amém. Estou bem essa semana. Estou bem esse mês. Se você for analisar por aí, você vai ver que nós nunca tivemos tantos evangélicos como nós temos hoje. A menina que dança no grupo é evangélica. O rapaz que canta a música sertaneja é evangélico. O menino que usa droga, cocaína, maconha nas esquinas, se você perguntar para ele, é perigoso ele te dizer que é evangélico. Sabe por quê? As pessoas querem ter uma falsa ideia de que estão bem com Deus e continuar vivendo a sua vida da mesma maneira. As pessoas querem ter um falso relacionamento com Deus, viver um relacionamento de aparência, mas não querem mudar a sua forma de ser. Eu canto, quero ser de Deus, mas não vou parar de fazer o que eu faço. Eu danço, eu faço isso ou aquilo, eu roubo, sei lá, eu minto, eu falo palavrão, eu conto um monte de besteira por aí, eu mexo com o que eu não devia mexer, com a mulher dos outros ou com o marido dos outros, mas eu sou crente. Só que o cristianismo que eu sirvo não pode me mudar, porque eu não posso mudar o que eu sou, e se o cristianismo quiser, tem que me aceitar da maneira que eu sou. Deixa eu te contar um pequeno segredo que talvez ainda não tiveram coragem de falar para você. O evangelho que nós pregamos aqui não se molda a sua vida, pelo contrário, a sua vida tem que encaixar dentro desse evangelho, senão ele é um evangelho falsificado, que vai fazer você viver a vida inteira aqui como um falso crente e ir para o inferno no dia do arrebatamento. Nós pregamos aqui mudança de vida, de atitude e de caráter. Se quiser seguir esse evangelho, é dessa forma. Ele te impõe algumas coisas, muda a sua vida, mas te dá a salvação que vai te garantir a vida eterna com Deus. Oh, glória! Abaixo de aleluia! Oh, glória! Esses crentes que tem por aí hoje querem vir para a igreja porque eles precisam ter um sentimento de que tem relacionamento com Deus. E hoje ficou mais fácil ainda, porque você pode escolher a igreja que você quiser, o pastor que apoia os seus erros e a palavra que conforta o seu coração e que faz te sentir bem. E aí vem para a igreja, tem uma carteira de membro, participam de tudo que a igreja participa, cantam algumas musicazinhas, vira a mãozinha para cá, a mãozinha para lá, pulam, suam, cantam, gritam, caem pelo chão, rola, derramam lágrimas e sai dizendo: nossa, hoje verdadeiramente eu senti a presença de Deus, até que chorei, Vaso. Olha como Deus falou comigo, eu estou sentindo Deus de uma forma tão forte. Irmão, pelo amor de Deus, você chora ouvindo música sertaneja e assistindo a novela. Relacionamento com Deus é muito mais do que se emocionar dentro de uma igreja. Relacionamento com Deus exige compromisso de comunhão e de fidelidade com o Senhor, e é isso que nós estamos precisando nesses últimos tempos. E nós que teimamos em pregar esse evangelho vamos ser excluídos daqui a um tempo, porque a igreja inclusive está aí fora, mas a igreja que prega a verdade do evangelho precisa continuar firme. Nós não somos arrogantes, nós não pregamos ódio e nós não deixamos de aceitar ninguém aqui. É simplesmente o evangelho de Cristo. Venha para cá, porque o Deus que me transformou pode te transformar também, mudar a sua vida, te virar de cabeça para baixo e te dar a vitória da parte de Deus.
estava vendo um rapaz, um moleque, deve ter uns 16, 15 anos, nunca deve ter tido nem trabalhar para comprar um prato de comida, porque a geração que está nascendo aí agora é essa. É a geração que fala que ama todo mundo e xinga a mãe dentro de casa. É a geração que sabe de tudo dentro do Facebook, mas nunca tirou 2 horas de oração dentro da igreja pedindo a Deus para cuidar deles. E eu tenho pena dessas pessoas. Eu tenho pena, na verdade, de quem abre a boca para falar de pastor, porque nós precisamos tomar muito cuidado. Você não sabe o que o seu pastor passou para chegar até onde chegou. Você não sabe o que o seu líder enfrenta para estar onde está hoje. E muitas vezes, sem ter compromisso nenhum com nada, sem saber de nada, nós abrimos a nossa boca para falar um monte de besteira, para ficar julgando um ou outro. E a igreja se torna um ringue de boxe, onde nós viemos para cá para lutar por posição, para lutar para ver quem canta melhor, para lutar para ver quem prega mais. Irmão, eu nunca pedi, nunca na minha vida, para ter uma oportunidade para dar uma saudação, mas todas as vezes que Deus me deu a oportunidade, eu vou falar da palavra de Deus. Você gosta, me deixa de gostar. Eu não prego para você, eu não prego para mim, eu prego porque Deus me escolheu para fazer isso, e você deve fazer a mesma coisa. Mas nós não estamos aqui para ver quem é melhor ou para quem é mais bonito. Pelo contrário, aqui ninguém é grande, aqui ninguém é bom, aqui ninguém é estrela, aqui ninguém pode, aqui ninguém sabe, aqui ninguém é bonito, aqui ninguém dá conta. Aqui é tudo por Ele, para Ele, porque por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Então quero um conselho: não tem como ajudar, fique calado. Não busque maldição para a sua vida. 1 Samuel 4. Você tira essa cena do ouvido, hein? Escutando as coisas também. 4:3? É. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos a Siló e a arca da aliança do Senhor para o meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Amém. Obrigado. Alguém já fica guardado no versículo 10 para ler agora. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel se levantou contra os filisteus, e na primeira batalha os filisteus mataram 4.000 soldados de Israel. E esse povo que estava vivendo esse relacionamento de aparência com Deus, os filhos do sacerdote Ofni e Finéias, que estavam cheios de pecados dentro da igreja, olharam um para o outro e disseram: eu já sei uma solução, pastor Clóvis. Não sei se Ofni falou para Finéias falou para Ofni, mas um disse para o outro: olha, eu ouvi meu pai contar que todas as vezes que a arca está no meio do povo, Deus nos dá vitória. Eu não sei se um estava mais crente que o outro, mas se tivesse, o outro teria dito: ô Fini, será que isso não é por causa do nosso pecado, não? Você não está precisando fazer essa reflexão, não, irmão? Ô irmão Johnny, será que esse negócio está acontecendo não é por causa do nosso pecado, não? Mas o outro já estava tão cauterizado que disse: não tem isso de pecado, não. Deus não exige mais isso igual era antigamente, não. As coisas mudaram. É só a gente trazer a arca e Deus nos dá a vitória. É só a gente ter um símbolo de Deus aqui dentro, que a vitória está garantida. Eita, irmão, tem coisa que vem na hora, né? Você sabia que o fato de você estar aqui dentro não te garante nada? Sabia que o fato de você estar bonito aí com essa máscara, segurando uma Bíblia, ou sei lá o que você está pensando aí na sua cabeça, não te segura de nada? É o que esses dois jovens estão fazendo. Nós estamos perdendo a batalha, mas vamos trazer a arca para cá porque ela resolve tudo. Eu fiquei sabendo que sempre que a presença de Deus está no lugar, independente do que a gente faça, Ele nos dá a vitória. Eles foram até a cidade, trouxeram a arca de Deus para o meio do povo, e quando a arca de Deus chegou, os soldados sabiam da história. E os soldados que estavam machucados, tristes, sem entender o que estava acontecendo, começaram a cotovelar um no outro e disseram: fiquem tranquilos, agora a vitória está garantida, a presença de Deus chegou no nosso meio. Um começou a dizer para o outro: ei, a arca voltou, a arca chegou, agora nós vamos vencer, vai ser mole, vai
E a Bíblia diz que o barulho era tão grande que os filisteus que estavam de longe começaram a se tremer as pernas, chamaram uns aos outros e disseram: estamos perdidos. Por quê? Porque estamos ouvindo um barulho no arraial de Israel, e o barulho é como se fosse Deus que tivesse descido no meio deles. Sabe que eu fico muito triste com essa história? Porque os filisteus valorizavam mais a presença de Deus do que o próprio povo de Deus. Os filisteus entendiam mais o que era o poder de Deus, e fidelidade ou responsabilidade, e obediência e temor do Senhor, do que o próprio povo de Israel. Sabe o que me dói muito na geração de hoje? Que tem muita gente que está aqui dentro, que perdeu tanto o temor do Senhor, que está mais desviado do que quem está lá fora. Está com a sua capa de crente agora, com a sua máscara de crente, a sua Bíblia de crente, a sua roupa de crente, mas o coração está extremamente desviado, porque perdeu o temor da presença do Senhor. Está fazendo pior do que o mundo faz, mas está aqui dentro, se fingindo de servo de Deus. Eu trabalhei com um jovem muito tempo, e a maior alegria que eu tinha é o jovem chegar em mim todo mês me pedindo ajuda. Porque eu olhava para ele e falava: meu filho, você ainda tem jeito. Porque tem um monte que está aqui no meio, precisando de ajuda, mas não pede mais, porque se acostumou com a vida de pecado. Você acha que dentro da igreja não existe isso, não? Você acha que isso é só no meio dos jovens? Você acha que no meio dos irmãos, das irmãs, de círculo de oração, de varão, não existe isso também? Pessoas que se acostumaram tanto com a presença de Deus, que deixaram de valorizar a presença de Deus. Aí tem um monte de filisteu lá fora dizendo: meu Deus, cuidado, a presença do Senhor está chegando aí, e a gente está aqui brincando de ser crente, brincando com Deus, brincando com a presença do Senhor, brincando com o arrebatamento de igreja, brincando com Santa Ceia, brincando com fidelidade, e daqui a pouco, irmão, você brincando ou falando sério, Jesus Cristo vai voltar, e se você não estiver preparado, vai ficar no arrebatamento da igreja, e vai ter que explicar aí fora ainda que era crente e não ficou. Seu Deus, essa capa não engana o Deus que você serve. Os olhos dele são como chamas de fogo, e ele vê todas as coisas. Da mesma forma como ele está te vendo aqui dando glória a Deus, ele vai te ver quando você sair daqui. Então o que é que eu faço, pregador? Não se zanga comigo, porque você não tem problema nenhum para resolver comigo. Se a palavra está servindo para você, vista a carapuça, se conserte quando sair daqui, faça um novo concerto com Deus e viva uma vida de compromisso na presença do Senhor Jesus. E aí você tem que explicar: não, Jesus não quis me levar. Eu estava na igreja, mas não estava de verdade. Eu ia lá só porque o pastor Clóvis ia. Eu ia lá só para mostrar para o irmão. Eu ia lá só para mostrar para os outros que eu era santo, coisa que eu não era. Mas quando Jesus voltou, ele me conhecia melhor que o pastor, ele me conhecia melhor que o líder. E quando eu pensei em pegar na mão dele, ele disse: não, afasta de mim que eu não te conheço, vai ser vergonhoso demais. Então é melhor pegar a palavra hoje, se consertar, fazer um novo concerto com Deus, do que esperar o arrebatamento da igreja, porque hoje você ainda tem a oportunidade. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Deus maravilhoso! Aleluia! E calabaço, e calabandara barras. Oh, glória! A história que nós lemos aqui é talvez a história mais terrível que exista dentro da Bíblia Sagrada.
o momento mais tenebroso da história de Israel. Porque o que estava ferido aqui era o altar de Israel. Meu Deus do céu. O que estava precisando de conserto aqui era o altar de Israel. Quem estava precisando de conserto aqui, é claro que o povo estava, mas até o altar estava doente. Mas até os líderes da igreja estavam doentes. E quando os líderes estão doentes, você imagina como está a situação da igreja. Nós estamos vivendo num mundo eu acho que nunca tiveram tantos líderes doentes como nós temos nos dias de hoje. Líderes que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, nunca fizeram nada pela sua vida, mas abriram um canal no YouTube ou no Facebook, e você está desvalorizando o pastor que gasta horas da sua saúde e do seu tempo orando por você para ouvir a palavra de gente sem futuro, que não tem compromisso com a sua vida e não com a palavra de Deus, em Facebook, YouTube, em sei lá o que for, porque a palavra dele é muito bonita. Sabe por que nós temos que tomar cuidado? Porque tem um monte de lobo aí vestido com pele de ovelha, e nós estamos tão limitados como líderes da igreja que não podemos mais pregar a verdade, que ninguém sabe mais distinguir quem é lobo e quem é ovelha. Ninguém sabe mais distinguir quem é crente e quem não é crente. Ninguém sabe mais distinguir quem é uma mulher de Deus e quem é uma mulher do mundo lá fora, porque nós não podemos mais pregar sobre a verdade do Evangelho, porque nós não podemos mais pregar sobre a santidade, porque o povo está muito arisco, vai sair daqui e vai para outra igreja que não tem compromisso com Deus, mas que me aceita da maneira que eu sou, e o que eu quero no mundo de hoje é ser aceito. Amém? A vida é sua agora. Você pode escolher hoje, mas no dia do juízo final não vai ter escolha. Lá só vai ter um pastor, e o evangelho dele não tem rodeios. O evangelho dele é direto. Ele não vai falar para você, como eu estou falando aqui hoje, de uma forma aleatória. Ele vai virar para o seu rosto, apontar o dedo na sua cara, falar o seu nome e dizer: você teve tempo para se consertar, mas não escolheu. Afasta de mim, porque eu não te conheço. Aí eu quero ver você dizer: ai, Jesus, para de pregar, porque essa pregação está muito dura, eu vou embora daqui. Só vai ter a igreja de Jesus e a igreja do diabo. Aí você escolhe para onde você vai querer ir. Amém? Desse jeito. O sacerdote estava desviado. O sacerdote estava acomodado. Ele já estava velho, gordo, acostumado a comer as gorduras que traziam o templo, acostumado com as doações. Estava tão acostumado com tudo aquilo que deixou de ligar para algumas coisas. E pensa numa coisa que nós temos que tomar cuidado, pastor: é com nos acostumarmos com o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo está se infiltrando de uma forma tão sutil dentro da igreja, que se nós não pisarmos o pé e colocarmos um limite nisso, daqui a pouco nós não vamos mais conseguir diferenciar o que é igreja e o que é mundo. Não é questão de preconceito e de querer mandar na sua vida, mas o evangelho da verdade precisa ser pregado ainda. Nós precisamos entender que ainda existe roupa de crente, sim senhora. Ainda existe roupa de crente, sim senhor. Nós precisamos entender que ainda existe palavreado de crente, sim senhor. Precisamos entender que ainda existe caráter de crente, precisa existir. Precisamos entender que homem e mulher de Deus ainda precisa ter palavra e fora, precisa. Precisamos entender que crente ainda tem que se diferenciar nas suas vetas, tem, porque nós precisamos saber quem é uma mulher de Deus e quem é uma prostituta lá fora. Nós precisamos conseguir diferenciar na conversa dele quem é um homem de Deus e quem é um maconheiro lá fora. Pornografia, palavrões não são para estar na boca de crentes, porque a Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Se você é santo, precisa se santificar cada vez mais. Oh, glória! Oh, glória! Só que nós estamos tão com medo de perder as pessoas, que estamos deixando de pregar sobre algumas coisas. Mas nada foi tirado aqui de dentro da Bíblia. Se você for ler, ainda está tudo aqui. E se está aqui, nós ainda precisamos pregar.
aceitou Jesus, continua sendo errado, continua te afastando de nós. Quer ver a prova disso? Olha o tanto que você está frio na fé hoje. Meu Deus! Sabe por quê? Que você está frio do jeito que está? Porque você começou a fazer coisas que quando você aceitou Jesus, você achou que não podia, mas agora acha que não tem mais nada a ver. E é esse nada a ver, é esse passinho para a carnalidade que está te afastando da presença de Deus. É por isso que você não sente mais o que sentia, é por isso que você não profetiza mais como profetizava, é por isso que nós estamos numa reunião, começa aqui aleijado, não anda mais, cego não enxerga mais, mudo não fala mais. Sabe por quê? Porque nós estamos apenas cumprindo o protocolo, deixamos o evangelho da verdade de lado e estamos vivendo o evangelho que amolda as nossas vidas. Deus não está se agradando disso. Nós precisamos voltar a pregar a verdade do evangelho, e quando a verdade do evangelho voltar, os milagres voltam, a glória volta, a unção volta, o poder mas está dando em cima do marido da outra, porque o camarada diz que é crente, mas está tomando a mulher do outro, irmão. Nós precisamos criar vergonha na cara, colocar o evangelho de Deus nas nossas vidas, nos moldarmos aos moldes que Cristo quer, buscarmos uma transformação interior para nós, zerarmos. Nós estamos perdidos, essa é a verdade. Se perdemos, nós nos perdemos da presença de Deus faz muito tempo. E sabe qual é o pior? Estamos nos acostumando com essa vida. Você está se acostumando a vir para cá domingo, não dar glória a Deus, não sentir a presença do Senhor, não ouvir uma revelação, não ouvir ninguém levantando para profetizar, ir embora para casa, voltar no outro domingo, e essa vida está se tornando normal para você, e você daqui a pouco vai começar a não sentir mais falta, e aí você já não está orando mais, porque não deve estar mesmo, e você também não está mais jejuando, não está mais lendo a Bíblia. E eu fico imaginando a vida de Pedro, de Tiago, de João, que orava, jejuava, lia a Bíblia o dia todo, a noite toda, e passava por tribulação. Eu imagino Paulo dizendo: olha, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero quando eu vejo já fiz. E o homem que era crente naquele tanto, e eu fico imaginando nós que não pegamos na Bíblia uma vez no mês, que não tiramos uma hora de oração já tem mais de 6 meses, que não jejuamos por mais de um ano. Como é que está a nossa vida na presença de Deus? Era assim que estava o povo de Israel. Os filhos dos sacerdotes estavam profanando os utensílios santos. As mulheres iam entregar as suas ofertas e eles se prostituíam com elas dentro da casa de Deus. O sacerdote estava vendo tudo aquilo, mas ele não se importava mais. Ele largou mão daquilo. E às vezes eu entendo um pouco a vida de Eli, porque a gente trabalha com liderança mínimo do mínimo, e às vezes é tão difícil, porque o que eu falo aqui, falo porque eu mando em você. Eu não falo porque eu sou melhor do que você. Não, essa palavra aqui é para você e para mim. Eu não falo porque eu mando aqui, você tem que me obedecer. Tem gente que zanga, fica zangado comigo. A gente não prega porque quer. Nós pregamos a palavra porque temos um chamado, porque temos uma responsabilidade. E eu não tinha obrigação nenhuma de estar aqui falando isso para você. Eu sei que tem gente que vai ficar com raiva de mim, e eu não tinha obrigação nenhuma de estar passando por isso. Eu sei que tem gente que tem raiva do pastor porque ele fala o que precisa falar, mas ele não tinha obrigação nenhuma de estar falando isso. Ele podia estar aqui fingir que estava fazendo o serviço dele, você fingia que era pastor, você fingia que era crente, e a vida ia caminhando. Mas Deus vai cobrar de mim depois, Deus vai cobrar dele depois. E eu não falo aqui porque quero ver o seu mal, eu falo aqui porque eu sei que o arrebatamento da igreja é uma realidade. E eu quero que quando a trombeta tocar, como a Bíblia diz, você não fique aqui para contar história para quem ficou. Eu quero que quando a trombeta tocar, essa igreja fique vazia, que a grande tribulação fique para quem
Eu tirei um tempo do meu dia para estudar essa palavra, para orar, para ficar sem comer, para vir aqui pregar para você, gastar minha garganta, ficar com dor na garganta depois, sabe por quê? Porque eu te amo, quero o seu bem, quero a sua salvação, e eu sei que no arrebatamento da igreja nós vamos morar com Deus. E às vezes é muito difícil você se sacrificar porque não quer nada. Você que é pai sabe disso. Às vezes é muito difícil fazer algo por um filho que não quer nada. E olha que você é pai. Imagine o pastor, que não é pai de ninguém. Imagine o pregador. Então ele deixou de mão. Ele disse: deixa a igreja, tá bom. Tem gente. Ele começou a se preocupar mais com o status do que com a vida espiritual da igreja. Ele transformou a igreja em uma empresa, onde o que valia a pena ou o que contava era o lucro. E igreja não é empresa. Pregação não é palestra. Tem um diferencial aqui. Se não tiver a presença de Deus, nada disso aqui tem sentido. Se não formos para estar aqui, para nos aproximarmos de Deus, não tem sentido estarmos aqui. Isso aqui é só uma reunião comum e você encontra isso aqui em qualquer lugar. Um monte de gente se reúne para sentar e uma pessoa vai falar e eles escutam e depois vai embora. Isso acontece em todo lugar do mundo. É só você procurar lá fora que vai achar também. O diferencial aqui é a presença de Deus que precisa estar no nosso mundo. Igreja sem a presença de Deus não tem sentido de existir. Vida de crente sem a presença de Deus não tem sentido. É por isso que você não pode se acostumar a viver sem a presença de Deus. E não seja menino e nem covarde. Você sabe quando a presença de Deus está se afastando da sua vida e quando você está se esfriando na fé. E se isso está acontecendo, eu te dou um conselho: pare, recomece, coloque ao redor, refaça o seu altar, coloque fogo no altar de novo. Se for preciso, limpe tudo e recomece a história, porque não vale a pena viver sem a presença de Deus. Nós vamos sair daqui hoje arrependidos dos nossos pecados. Jesus vai tocar o seu coração de uma forma maravilhosa. Vai quebrantar a nossa alma aqui hoje, nos fazer arrependermos das nossas atitudes e vamos sair daqui transformados e cheios da glória de Deus. Irmão, mas a minha igreja tem um monte de crente que não quer compromisso nenhum com Deus. O que eu faço? Te dou um conselho: você não é fiscal de crente. Jesus disse: a plantação está feita, no meio do trigo existem alguns joios. Jesus olhou para alguém e disse: vai tirar o joio do meio do trigo. Não é trabalho seu. Irmão, tem um crente aqui na igreja que não presta. Não é trabalho seu. Eu vou arrancar ele no meio do senão vai estragar. Não é trabalho seu. A igreja tem um dono, e o dono da igreja ainda cuida dela. Jesus disse: olha, daqui uns dias o dono da lavoura vem para colher, e quando ele vier colher, ele sabe dividir quem é joio e sabe dividir quem é trigo. Não se preocupe com quem não quer ou com quem quer. Se preocupe com a sua vida espiritual. Faça a sua parte. Use a sua língua para pregar a palavra do Senhor e para ganhar almas para o reino de Deus. Não use a sua língua para matar quem está fraco ou para falar da vida de quem está pedindo ajuda. Quem usa a língua para falar dos outros é fofoqueiro. E dentro da igreja não existe fofoqueiro. Existem homens e mulheres de Deus que estão preocupados em ganhar e agarrar almas para o reino de Jesus. Glória a Deus. Amém. Se você encontrar um fofoqueiro um dia,
Porque isso só vai me atrapalhar e acabar me contaminando. E aquilo que for para te contaminar, irmão, joga fora. Aquilo que estiver te afastando de Deus, tira da sua vida. Aquilo que estiver te atrapalhando de se aproximar da presença de Deus, joga essa miséria fora. Aquilo que te afasta de Deus não te faz bem. O que não te faz bem, você não precisa manter isso. Procure pessoas, coisas, atitudes ou aquilo que você quer fazer ou gosta de fazer, mas procure coisas que te ajudem a se aproximar da presença de Deus. Pessoas tóxicas te afastam de Deus. Se afaste dessas pessoas, senão você vai acabar se contaminando também. Ore por elas, mas quando abrir a boca para falar, diga: irmão, eu não quero falar a respeito disso. Não venha me falar quem está mal, não venha me falar quem pecou, não venha me falar quem caiu. Se você quiser me chamar para orar por quem está fofocando, para orar por quem está caído, me chame. Mas para falar na vida dos outros, não conte comigo. Eu não estou aqui como fofoqueiro, estou aqui como profeta de Deus, para ganhar almas para o reino de Jesus Cristo de Nazaré. Pensa numa raiva que eu tenho de fofoqueiro. Aí o que acontece? É triste, né? O pastor soltou sem querer isso aí. O que aconteceu? O povo todo desviado. Os filisteus se levantaram. A história diz que era um exército de mais ou menos 10 mil homens. Israel tinha um exército de mais ou menos 34 mil homens. Quando os filisteus se levantaram, o povo de Israel disse: peraí, 10 mil, raiz quadrada, baixa 1, sobe 2, 34. 34 contra 10. É mole. Vamos para a batalha. Vamos botar para quebrar. Eu não sei se um chamou o outro, mas falou: e o nosso pecado? Alguém deve dizer: não, esse negócio de pecado é 34 contra 10. Meu Deus. Mas o pastor Cláudio fala negócio de santidade. Não, para com isso, é 34 contra 10, não tem como perder. Aí foram para a batalha. Mataram 4 mil numa lapada. O exército de Israel fugiu. Foram buscar a arca, porque pensaram que a arca era um amuleto. Pensaram que a arca de Deus era algo que eles podiam brincar com ela. Não importa como nós estamos, se a gente tem uma Bíblia na mão, está tudo bem. Sabe quando você vai entender o quanto é necessário ter compromisso com Deus? Um dia com um demoniado correr para cima de você. Aí você vai fazer igual o irmão que disse que mandou o demônio sair e o demônio falou: não sai. Então está amarrado, então chamou o pastor. Né? Você ainda tem autoridade para orar dentro da sua casa? Quando alguém está doente? Você que é obreiro, quando sua esposa fica doente, ela te pede para orar ou manda você chamar o pastor? Porque você precisa ser um homem dentro da sua casa. A sua esposa precisa respeitar você como homem de Deus, senão você está perdendo seu tempo. Porque se você não é respeitado como homem de Deus dentro de casa, você não pode querer cantar de galo dentro da igreja. Quando a Bíblia diz que o homem é cabeça dentro de casa, não é que o homem manda em tudo, e grita, e pisa, pula para cima e todo mundo obedece. Você tem que ser o cabeça espiritual dentro da sua casa. Você precisa ser um sacerdote dentro de casa. Quando o problema bater na sua porta, sua esposa você tem que gritar e dizer: ei, preocupa não, meu marido vai orar. Esse é o maior sinal de respeito que você pode ter dentro do seu lar. É quando alguém surgir algum problema lá, alguém dizer: não, eu conheço o irmão, vou trazer ele aqui para orar. E nós vivemos brincando de ser crente, e isso é divertido porque não tem problema nenhum. Você está fingindo de crente há quanto tempo? Tem irmãos que nem vieram hoje, estão fingindo de crente há quantos anos? E não aconteceu nada. Aí a gente vai se acostumando. A gente orava muito para pregar, mas depois que a gente vai orar, a pregação não vai ir. A gente não vai se preocupar mais com muita coisa, daqui a pouco a gente nem ora mais. Só quando o problema bate na porta, aí nós vamos sentir falta da presença de Deus. Sabe o que Israel está fazendo aqui? Colocaram Deus de lado, pastor. A gente não precisa de Deus não, são 34. Lá só tem 10, é mole. Aí quando o problema bateu na porta, disseram: misericórdia, chama Deus.
Aí Deus disse: não é assim que as coisas funcionam. Levaram a arca para a batalha, e sem a arca morreram 4, com a arca morreram 30. E sobrou um jovem, um menino, da tribo de Benjamim. Israel saiu para uma batalha de 34 contra 10, a vitória era certa. Os homens, as mulheres de Israel estavam esperando para contar testemunho, para cantar louvores da vitória. O atalaia ficava em cima do muro esperando o exército voltar com a bandeira. Quando o atalaia está olhando para ver se vê o exército, ele não enxerga o exército. Ele enxerga um menino, todo machucado, voltando da batalha, entrando no meio do povo. E os israelitas se juntam e a ele começam a perguntar: o que aconteceu? Cadê o exército? Cadê os sacerdotes? E ele começa a dizer: gente, nós perdemos a batalha. E as mulheres perguntando pelo marido, os pais perguntando pelos filhos, e ele dizendo: seu pai morreu, seu marido também morreu. Os filisteus mataram todo mundo. E alguém pergunta: mas cadê os sacerdotes, os filhos dos sacerdotes? E ele diz: mataram os filhos dos sacerdotes também. E alguém mais crente deve ter perguntado: cadê a presença de Deus? Cadê a arca? E ele disse: levaram a arca também. O povo começa a chorar na cidade, começa a gritar. E o sacerdote que está dentro de casa escuta o barulho e fala: o que é que está acontecendo aí? Manda chamar. O menino entra dentro da casa do sacerdote e começa a falar para ele: Senhor, Israel perdeu a batalha. O nosso exército foi destruído. Mataram os teus 2 filhos. E a arca, que nós pensávamos que era a presença de Deus, não estava mais no nosso meio. Levaram a arca do Senhor embora. Levaram a presença do Senhor do nosso meio. Quando o sacerdote escuta isso, a Bíblia diz que ele caiu da cadeira, bateu a cabeça no chão, quebrou o pescoço e morreu na hora. Para a história ficar pior ainda, a nora dele estava grávida. Escutou a história, o marido morreu, o sogro morreu, a arca foi levada, ela entrou em trabalho de parto, o menino nasceu. Ela, antes de morrer ainda, a mulher tenta animar, ela diz: não, mulher, segura, fica viva, teu filho nasceu. E ela diz: esse menino não me gera alegria, porque esse menino é um símbolo terrível da história de Israel. E ela falou: o nome dele vai ser Icabô, porque Icabô significa foi-se a glória de Deus. E eu vim aqui hoje para te contar essa história e para te fazer uma pergunta: como é que está a sua vida? Eu queria que você fechasse os seus olhos, para você não ficar olhando para aqui, passou feio demais. Para você fazer uma autoanálise e falar para você mesmo: como é que está a arca de Deus dentro da sua casa? Sabe qual é o problema do sacerdote ali? É que ele só parou para ver o tanto que a presença de Deus era valorosa depois que roubaram dele. Só parou para ver o tanto que a presença de Deus era importante quando ela não estava mais no meio do povo. Ele morreu porque sentiu falta da presença, porque falaram para ele que levaram a arca, mas enquanto a presença de Deus estava ali com ele, ele não valorizou a presença de Deus. E é isso que muitos de nós estamos fazendo nesses dias. A presença de Deus está aqui, a palavra da verdade está aqui. O nosso Deus morreu na cruz do Calvário. Ele disse que rasgou o véu do templo, agora dos céus. Agora nós temos liberdade e comunhão com o nosso Deus. A presença dele é real, é viva, é eficaz no nosso meio. Nós não precisamos mais de profeta, nós não precisamos mais de sacrifício. É só dobrar o nosso joelho e dissermos: Deus, nós queremos a tua presença e a tua glória. Oh, glória!
uma notícia muito triste: tudo aquilo que você não valorizar, você vai acabar perdendo. Funciona assim com o seu casamento, funciona assim com os seus filhos, funciona assim com o seu emprego, funciona assim com o seu namorado. Se você não valorizar, ele vai embora. E por que você acha que a presença de Deus precisa ser diferente? Se nenhum homem fica com você quando você não valoriza, se nenhuma mulher te quer se você não a valorizar, você acha que pode viver ou tratar a presença de Deus de qualquer maneira? Não, Deus precisa ser cultivado e bem tratado em nossas vidas, senão daqui a pouco você vai acabar perdendo a presença de Deus também. Glória! Eu quero te convidar para de cabeça baixa como você está. Não precisa nem se levantar. Eu quero que você coloque a mão no seu peito e faça uma oração para Deus. Eu quero que você converse com Deus essa noite. Porque a palavra que eu trouxe para você aqui hoje é uma palavra de quebrantamento espiritual. É uma palavra de arrependimento. E nós estamos precisando consertar algumas coisas que estão defeituosas. Nós estamos precisando renovar algumas alianças com Deus, e nós acabamos trincando elas no meio do caminho. E quando esse renovo chegar nas nossas vidas, quando esse arrependimento bater na porta do nosso coração, nós vamos ser transformados de uma forma sobrenatural. Eu tenho certeza que você não está feliz da forma que está. Eu tenho certeza que você não pode estar acomodado de viver com a vida espiritual que você está vivendo. Eu tenho certeza que você tem sede de algo a mais. Eu tenho certeza que a chama do Espírito Santo arde ali dentro e você sente falta de coisas que você já viveu. Que você sente falta de cultos que nós já cultuamos aqui. Que você sente falta de cultos que começaram e que nós não conseguimos terminar eles, porque a presença de Deus nos tomou de uma forma tão sobrenatural que nós não tínhamos palavras para falar. Eu ainda me lembro de cultos que eu terminei desmaiado aqui dentro dessa igreja, porque a presença de Deus me tomou de uma forma tão linda que as minhas pernas se enfraqueceram. E alguém me acordou depois do culto preocupado, porque eu caí e bati a cabeça no banco, nem senti nada. Eu sinto falta dessas coisas. Eu sinto falta dessa presença. Eu sei que você sente falta também. E Jesus está nos chamando hoje para um arrependimento. Jesus está nos chamando hoje para um conserto. Porque nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Nós somos a boca de Deus nesse mundo que está perdido. Se a igreja deixar de pregar o Evangelho, nós estamos falidos e fadados ao fracasso. Jesus confiou em mim, confiou em você, para viver o seu Evangelho aqui. E nós não podemos ter vergonha do Evangelho de Cristo, porque o maconheiro lá fora não tem vergonha mais de ser maconheiro. O cachaceiro não tem vergonha de ser cachaceiro. Nem o ladrão tem mais vergonha de ser ladrão. Ele passa pela câmera do supermercado e começa a sorrir para ele. E muitas vezes nós temos vergonha da palavra de Deus e do Deus a que nós servimos. Precisamos rever os nossos conceitos, colocar a nossa vida na presença de Deus e dizer: Deus, se foi para isso que o Senhor me chamou, me usa para a tua glória, me usa na tua presença, me usa para a tua obra, me usa como profeta, me usa como uma profetisa. Derrama a tua glória sobre mim.
meu coração ainda arde pela tua presença. Agora diga: Deus, se o Senhor ainda tem um projeto, me toca esta noite, derrama sobre mim a tua glória, me permita sentir a tua presença, dê-me a alegria do teu Espírito. Eu profetizo, mão levantada para cima, mão direita, eu profetizo na autoridade do Espírito Santo. Deus vai tocar em pessoas aqui esta noite, vai renovar a sua vida, vai sacudir a sua fé, vai balançar as suas estruturas, vai trazer arrependimento à sua alma, e nós sairemos daqui hoje quebrantados pela presença do Espírito Santo de Deus. Avivamento não começa com pulo, avivamento não começa com gritos, avivamento começa com lágrimas de arrependimento. As suas lágrimas estão sendo colhidas esta noite, e o Deus de glória irá renovar a sua vida de uma forma sobrenatural. Jesus, eu preguei a tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir uma confirmação da parte do Senhor esta hora. Se esta palavra foi o Senhor que colocou no meu coração, eu quero te pedir, como servo teu esta noite, com humildade, toque na vida desses irmãos que estão aqui hoje. Aonde o Senhor achar um coração arrependido e quebrantado, não nos deixe sair daqui da mesma maneira. Nos permita sentir a tua presença. Devolve, Senhor amado, o dom de línguas estranhas. Devolve o dom de profecias. Tem profetas aqui esta noite que estão paralisados. Tem guerreiros aqui esta noite que perderam as suas armaduras. Existem homens e mulheres de Deus que estão feridos aqui esta noite. Traz um renovo sobre nós. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas estranhas. Você que é batizado pelo Espírito Santo, comece a usar o dom que Deus te deu agora. Você que é profeta de Deus, volte a profetizar. Você que é profetisa de Deus, volte a profetizar. Deus, derrama sobre nós uma marca, uma pequena marca na tua presença. Agora, Espírito Santo. 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 Visita a tua igreja. Visita os teus filhos. Derrama a tua presença sobre eles. Cura o coração ferido, Espírito Santo. Cura a alma machucada, Espírito Santo. Cura as dores da sua alma. Levanta os soldados feridos. Renova os profetas. Devolve a autoridade às profetizas. Levante a mão
Você conseguiu sentir Deus? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aproveita para você rasgar o seu coração. Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus tratou com cada um de nós de maneira especial. Que Deus seja louvado e agradecido seja o nome de Deus. Deus continue usando bom essa mensagem. Fazia tempo que não viu Deus falar tão sério como Deus falou hoje. Eu creio que a sua vida a partir de hoje não será mais o mesmo. A vontade é tão grande de chorar. Essa noite eu estava numa oração das 3 horas. Eu não sabia, eu não conversei nada com ela. E ele me mandou um cartaz. E falando do tema que ele ia pregar. Era 3 horas, Deus chegou assim e falou assim: sobe aqui. Aí Deus me levava numa altura muito alta, em cima. Ele falava assim: olha para a terra agora. Mas quando eu olhava para a terra, aí Deus me mostrava assim como se a terra tivesse tão cansado, Wesley. A terra gemendo. E a terra está mais ou menos assim, gente, muito fininha, mais ou menos assim, está construindo um corpo desse assim. E ele disse: não tem mais tempo. Uma palavra que Deus falou, mas ainda dá tempo. Grita. Grita aos ouvidos do meu povo e diz que eu estou voltando. Esses dias atrás eu contei com os irmãos aqui. Eu estava numa represa assim, muito grande. E essa represa era tomada por um galho de árvores. Tinha um homem que morava dentro da represa. Aí os peixes eram tão grandes, eu nunca vi peixe daquele tamanho. E os peixes eram acostumados com aquele homem. Aí eu fui chegando assim perto da represa, aí vi um peixe muito grande no meu rumo. Ele abriu a boca tão aberta assim que eu vi o dedo dele assim. E o peixe falou comigo assim: eu quero pão. Então há um clamor, uma mensagem como essa daí, não é para qualquer filho, não é filhos que Deus ama. Deus tratou dessa forma aí, a gente despertar, irmão. Tudo que Deus precisava falar, tudo que eu precisava ouvir, que você precisava ouvir, você ouviu hoje. Pelo amor de Deus, vamos, ainda há tempo, ainda tem tempo. Vamos desmaterializar um pouco, irmão. Vamos se preocupar com a nossa vida espiritual. Pelo amor de Deus. Tá? Vamos